Olha, nós vamos falar com Helena Dutra Lutzens, que é pesquisadora científica do Instituto Florestal. Ela fala sobre a defesa dos institutos de pesquisa de São Paulo. Helena Dutra, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Helena. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Helena, o Instituto Florestal, ele funciona como uma espécie de guardião do ecossistema do estado de São Paulo. Como é feito esse trabalho? Onde atua exatamente o Instituto Florestal? O Instituto Florestal já há muito tempo é chamado de guardião da biodiversidade do estado. É uma instituição já com mais de 130 anos, que nasceu como um serviço florestal no século XIX e que, desde a sua origem, atua nas áreas de conservação da natureza, sendo responsável pela criação e pelo manejo da grande maioria das unidades de conservação que existem no estado de São Paulo, até 2006. Até 2006, o Instituto gerenciava ou quase todas as unidades de conservação do estado. Por exemplo, o Instituto Florestal que criou o primeiro Parque Estadual Paulista, que é o Parque Estadual de Campos do Jordão. E outros parques que a gente tem como importantes e com histórico, né? Como o Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Serra do Mar, e também o Instituto atua na área de silvicultura. Tem um ramo de pesquisa voltado para a silvicultura, produção florestal, atua em pesquisas com espécies exóticas, para a produção, para atender interesses da população, né? Seja da indústria, seja de serrarias. Então, tem várias linhas de pesquisa dentro da instituição que vão da conservação à produção, né? Então, a gente costuma dizer que o IF baseia-se num tripé, que é o tripé da pesquisa, conservação e produção. Então, para você conservar, você precisa conhecer, né? Para você conservar, por exemplo, um parque, você precisa saber que tipo de ambiente é, quais as espécies que ali ocorrem, o tipo de solo, tem várias informações importantes para entender o ambiente ali presente e para poder tomar medidas que garantam a sua conservação. E depois que você conhece e está conservando, você também precisa ter acesso ao uso, né? Seja o uso da população para atividades de recreação, de lazer, de educação ambiental, de turismo, dependendo do ambiente e da legislação, seja para a produção de espécies nativas ou exóticas. O IF hoje administra 47 áreas protegidas no estado de São Paulo, pelo interior do estado, e essas áreas têm um valor tanto para conservação quanto para atender necessidades de produção. Então, muitas delas são de florestas exóticas, né, com espécies exóticas, que seria a conservação ex situ, né? Algumas dessas áreas têm espécies de eucaliptos ou de pinos que já não ocorrem em seu ambiente natural, né, nativo. E essas florestas têm uma relação muito estreita com as comunidades onde elas estão inseridas, né, que impulsiona o desenvolvimento dos locais onde essas florestas ocorrem. Não sei se eu fui clara. Sim, sim. Helena, esse projeto, né, o PL 529 de 2020, ele prevê, então, que as áreas conservadas pelo Instituto Florestal, então, passem para a administração da Fundação Florestal. Qual o impacto disso? E essa fundação, ela tem a estrutura, ela tem já o know-how para cuidar de todas essas áreas?
Então, a gente, como eu disse, que até 2006 o IF administrava todas as unidades de conservação, com raríssimas exceções. E em 2006, as áreas de uso de proteção integral, os parques e as estações ecológicas, ficaram sob proteção da Fundação Florestal. E agora, com esse PL, o PL é um pouco mais radical, né? Ele extingue o Instituto Florestal e usa exatamente essa palavra, extinguir o Instituto Florestal. E passa as nossas atividades de pesquisa para um possível órgão formado entre o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico, e as demais atividades para a Fundação Florestal. Entende-se que essas demais atividades seja justamente o manejo e o gerenciamento das florestas exóticas e o manejo das unidades de conservação, porque nós também administramos 10 estações ecológicas, que na maioria são contíguas às estações experimentais, que são as outras áreas. O que muda nessa questão? Primeiro, as áreas que a Fundação Florestal administra, ela também depende de funcionários do Instituto Florestal, que estavam lotados nessas áreas quando as áreas passaram para a Fundação Florestal. Eles permaneceram lá e atendem a Fundação Florestal. Muitos já se aposentaram nesse período, mas 100 e poucos ainda estão, 150, um número assim. Ainda estão a serviço da Fundação Florestal. A Fundação Florestal não teria tido condição de administrar essas áreas se não fossem os funcionários do Instituto Florestal que estavam lotados lá. Ocorre que essa situação é irregular, porque os funcionários são estatutários ligados ao Instituto Florestal, né, e estão a serviço da Fundação, mas não estão afastados para a Fundação. Então, eles estão a serviço da Fundação. É uma situação bastante irregular e que parece que pretende-se que seja reforçada com o PL agora, né? Outro ponto importante de se ressaltar. Hoje, um funcionário, para ocupar um cargo no Instituto Florestal, um cargo de chefia de uma seção técnica, que é como a gente se organiza, né? Nossas unidades, que as áreas protegidas do interior, elas são organizadas por seções técnicas regionais. Para você ser chefe de uma seção técnica, você tem que ser um pesquisador científico. Você tem que ter sido aprovado em um concurso público. Isso é o que a legislação prevê. Helena. Na Fundação Florestal é diferente, porque é um órgão que os cargos são de confiança. Para você ser chefe de uma unidade de conservação na Fundação Florestal, isso é um cargo de confiança. Então, uma pessoa de um órgão, uma pessoa contratada, ela tem compromisso com quem a contratou, por mais que tenha excelência técnica. Ela não tem liberdade de expressar-se tecnicamente muitas vezes. E num órgão público, onde você é estatutário, você se expressa de acordo com o seu conhecimento técnico. Isso é um ponto importante. Uma outra questão que eu acho que é extremamente relevante é que as nossas estações experimentais, que são cerca de 34 no estado de São Paulo, elas têm um valor muito grande, tanto do ponto de vista da produção florestal, seja dos produtos, subprodutos florestais advindos das florestas exóticas, né, com espécies exóticas, seja do ponto de vista da conservação, porque o Instituto tem, ao longo da sua história, evoluído nessa questão, resultado das suas próprias pesquisas. O Instituto hoje já não precisa de extensas áreas para produção florestal. Ele tem pesquisas que já demonstram o interesse em diminuir áreas com
florestas exóticas e ampliar as áreas de conservação. Então, essas áreas têm uma relevância muito importante para a conservação da natureza. Helena. E oi, perdão. Não, pode concluir o raciocínio. Então, essas áreas, elas não têm uma legislação efetiva que as proteja, porque elas não estão contempladas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Não são definidas como unidades de conservação pela legislação vigente. Então, elas têm uma importância, elas estão ligadas à instituição de pesquisa, são áreas de experimentação, como o próprio nome já diz, né? Se elas estão ligadas a uma instituição de pesquisa, elas servem àquela instituição, elas são áreas para as pesquisas e as experimentações daquela instituição, seja no ramo florestal, da conservação, da educação ambiental, do uso público, mas as pesquisas desenvolvidas por essa instituição. Elas desvinculadas de um órgão de pesquisa, elas deixam de estar protegidas, elas ficam muito fragilizadas do ponto de vista da conservação. Helena, sobre a fragilização, eu quero pegar esse gancho aí para perguntar para você duas coisas. Você sabe nos dizer o orçamento do Instituto Florestal? E a outra pergunta é o seguinte, nessa época do ano a gente enfrentou aí muitas queimadas Brasil afora e aqui no estado de São Paulo não foi diferente. Qual que é a atuação do Instituto Florestal, já que ele trabalha também com conservação, nesse período junto a essas áreas protegidas, né, diante das queimadas que ocorreram em alguns lugares aqui do estado de São Paulo? Bom, dois pontos aí importantes que você toca, que é a questão do orçamento. O Instituto Florestal tem um orçamento de 3 milhões. E é um orçamento muito pequeno, perto do recurso gerado por essas... 3 milhões de reais por ano, é isso? De pesquisa, né? 8 milhões era a previsão para esse ano. Então, assim, o Instituto é superavitário. A extinção do Instituto Florestal não implicará em economia nenhuma para o Estado, porque todos os seus funcionários são estatutários e continuarão até que se aposentem. O problema é que não sabemos aonde vamos atuar, o que vamos fazer, para onde nós vamos. A grande maioria está no interior do estado, né, ligados a áreas protegidas em determinadas cidades, seja Campinas, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itirapina, Bauru, Jaú, e vai pelo estado, né, Luiz Antônio, Batatais, Cajuru, tem várias cidades que abrigam nessas áreas. Então, as pessoas não sabem para onde vão, o que vai ser feito desse quadro de funcionários. Mas eles continuarão recebendo. Helena, o nosso tempo está quase esgotado. Eu peço, por gentileza, que você fale sobre as queimadas. O quadro do fogo, como Exatamente. Você falou. O Instituto Florestal participa da Operação Corta Fogo, que é uma operação realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, juntamente com a Fundação Florestal, Polícia Ambiental e demais órgãos. E nós atuamos, sim, esse ano nas queimadas, né, e as áreas que não tiveram grandes focos, os funcionários foram deslocados para atender aquelas que estavam com problemas maiores, como aconteceu em Luiz Antônio e Itirapina. Então, a gente procurou ajudar aos outros, né, na medida das possibilidades de cada um, porque nenhuma área podia ficar descuidada, que a gente teve uma seca muito intensa, mas felizmente desde ontem está chovendo por aqui. Né? Felizmente, Helena. Helena, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Helena Dutra Lutgens, pesquisadora científica do Instituto Florestal. Obrigado por todas as informações que você trouxe aqui para os nossos espectadores, tá bem? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Helena, um bom dia para você.